Olá, bem-vindo você ao Notícias Nacional, nessa nossa edição aqui nacional do dia 21 de abril. 21 de abril, começando essa feriado de terça-feira. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Vamos diretamente às notícias de hoje, para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui, não passar vergonha. Vão lá com a gente aqui, queridos. Vamos lá. Começou então, o dia está muito bom, tem muitas notícias espetaculares aqui. Vai ficando com a gente, já vai deixando o like aí, joinha, para você saber tudo que está acontecendo aqui e acompanhar a gente, não perder nenhuma notícia. Então tá aqui nosso cartaz, notícia no Momento Nacional, tem também o Internacional, que já saiu, tá muito bom, os vídeos tradicionais todo dia, música, oração, o Café com o Luciano, que também tá muito bom esse vídeo de hoje, e o Alerta vem, né, o EAS tá vindo aí, o Flash Solar também, o evento, e a transição planetária que saiu hoje, vai sair amanhã também, e os nossos vídeos de sempre, o Despertos da Araucário, palestra em Lisboa, dia 31, e também vamos direto ao Nacional. Atenção, produção, chegando. Vamos falar um pouquinho do Sicário, né? O Sicário, que era o operador do Vorcaro, e a investigação aponta que o operador ficava com R$600 mil, sendo que o restante financiava estruturas de serviços clandestinos. Então ele recebia um salário mensal de R$1 milhão, é o salário dele, R$1 milhão, esse é o salário do Vorcaro, mais do que qualquer outro empresário de grandes empresas aí, né? Um salário gigante para fazer serviço sujo, né? E a Folha de São Paulo fala que a delação de empresário envolvido em escândalo do INSS opõe a Polícia Federal e PGR e ameaça acordo. Ou seja, estão fazendo tentativas de anular a colaboração de alguns denunciantes, aí, como o Camisotti e outros mais, e a Procuradoria avalia que a negociação deveria recomeçar do zero, desta vez com participação do órgão. Ou seja, eles querem impedir que os denunciantes façam as suas delações premiadas, né? E a gente sabe que as delações seriam gravíssimas para todos. Aqui quem fala isso é a Revista Oeste, né? Também é Caso Master, aqui fala CNN, faz 5 meses com 29 bi bloqueados e 14 mandados de detenção. Isso começou em novembro, né? E essa operação expôs o esquema bilionário do banco e levou à detenção de Vorcaro e de ex-presidente do BRB. Delação pode resultar em novas pessoas detidas, né? Às vésperas da detenção, ex-servidores do BC, pagos por Vorcaro, fizeram reunião com o dono do Master, e senadores da comissão que recebeu acervo de TCU sobre o Master veem indícios que funcionários articularam tentativa última de livrar o banqueiro. Então, estão tentando a todo custo aí eliminar o banqueiro, mas não vão conseguir porque falta muitos dados, não tem como, né? Bom, também a gente vê aqui o advogado detido controla 890 milhões em empresas para propina. Então, mais um advogado foi detido aqui no Fundo Reag, o Banco Reag, e outros parentes deles que ganharam quase R$1 bilhão para usar em propina, né? Minha nossa, e aqui vemos também a relação financeira do Banco Master com o Exército. Ou seja, está tudo um pouco envolvido, né? Cada um tem uma parte. Mas o que a gente sabe do Exército é que é diferente do que estão falando e imaginando. É diferente disso, o Exército apenas acessou o empréstimo, os soldados fizeram empréstimos no Baster e o Exército quitou esses empréstimos. Então não foi algo assim muito ilícito, né? Mas é questão de averiguar o que de fato aconteceu, porque a coisa está um pouco confusa ali, né? Mendonça dá acesso a mais de 600 documentos à defesa de Vorcaro. Então, garante ao advogado o direito de acessar elementos de prova já documentados. E aniversário reúne ministro do ST e políticos ligados a Vorcaro em Brasília. Fizeram uma festa grande ali, todo mundo, tinha gente do ST, tinha gente de tudo que é lugar, né? E fizeram uma festa aí para tentar, né, comemorar aquilo que não deveria ser feito, né? Mas no fim não deu certo essa festa aí. E o BRB, a gestão de Costa, tratava carteiras do Master como um objetivo, né? Então também o Zezé de Camargo expõe a visão sincera em uma música sertaneja sobre essa situação atual aí. E a compra do Master pelo BRB, PF tem 1 mês para entregar inquérito ao ST.
André Mendonça, ministro, prorrogou a investigação sobre a compra do Master por mais 60 dias, mas foi prorrogado e terá que ser respondido em breves tempos, logo, logo aí, tá? E esse advogado que controlava 890 milhões, né, também está na mira de ser detido e ser levado em cana. Mensagens indicam aportes do BRB ao Banco Master antes da negociação, uso de carteiras de créditos ilegais nas operações, e teia financeira e uso do sistema chinês dificultam a delação de Vorcaro. Aqui, Forças Armadas repassaram 137 milhões de reais ao Master de empréstimos consignados. Então, o Master teve ágio de 2,4 bilhões com a venda de carteiras ao BRB, mostram tabelas obtidas pela PF, né? Então, veja que está tudo assim, está tudo aparecendo aí nos mínimos detalhes. E Forças Armadas repassaram esses 137 milhões, né? Então, o Exército foi o segundo que mais repassou no período, foram 115 milhões. Então, assim, ó, o valor de tudo que eles receberam, 12%, né, de tudo que o banco recebeu, foi de órgãos públicos. Então, vai ter milico corrupto detido ou só vão prender os milicos patriotas, né? Então, vai ter milico aí que vai ser detido também, devido ao Master, né? E, gente, o que é isso, não? É muito dinheiro na mão dessa gente, dinheiro público levado para o Master. E aqui vemos também que foi descoberta uma ilha paradisíaca, avaliada em 20 milhões, conhecido como Ilha da Paixão, e aparece ligado ao empresário aí, por meio de uma cadeia societária e de alguma maneira também ligado ao esquema Master, né? É, uma ilha paradisíaca aí, comprada com o nosso dinheirinho suado, que coisa, né? Que coisa, a gente fica um pouco chateado. BRB enfrenta a crise de liquidez e risco de intervenção do Banco Central. Vamos falar um pouquinho sobre as situações que estão sendo expostas aí para tudo que a gente está vendo. Então, muitas situações estão vindo à tona, assim como uma exposição real de tudo que foi fraudado, maracutaias terríveis foram vistas aí. A gente está vendo agora que cada vez mais, né, o pessoal estava, até vou colocar minha imagem novamente aqui, então eles usaram documentos falsos para conseguir trazer esse dinheiro que era público para entrar no Banco BRB e no Banco Master. Então, é uma coisa assim absurda. Nós que estamos aí, né, com o dinheiro contado, todos nós vemos esse absurdo acontecer, a gente fica revoltado, mas ao mesmo tempo é um momento de alívio, porque sabemos que tudo isso vai ser levado à justiça, tá? Então, o BRB também enfrentou o risco de intervenção do Banco Central. Eles não quiseram fechar o BRB, porque é um banco muito grande e tal, né? Mas eles conseguiram até mesmo sustentar com documentos falsos, justificar as operações de material adulterado ligado ao Banco Master. Então, o Banco Central que está vendo agora a possibilidade de punir as pessoas lesadas, fraudulentas, né? Ex-presidente do BRB é acusado de usar documentos falsos para sustentar defesa. O Paulo Henrique tentou justificar operações com material adulterado, né? E Exército credenciou o Banco Master e repassou 39 milhões em consignados de jornal, né? O que é muito grave isso, o dinheiro dos nossos soldados indo para o Banco Master para eles gastarem em festinha, né? E o sicário, que é o capanga de Vorcaro, diz o Diário do Brasil Notícias, tinha salário mais alto que executivos de grandes empresas, né? Então aí o sicário, então, que usava carros de luxo e tinha uma vida folgada só fazendo maldade, né? E Toff pode se declarar impedido em caso de ex-presidente do Banco BRB, porque ele é envolvido na situação, né? Agora, vamos falar, o oficial da Polícia Federal que atuou na detenção de Ramagem vai deixar os Estados Unidos. O delegado Marcelo Ivo está nessa função, né? Foi uma cooperação Estados Unidos, mas não foi o Brasil do L, foi o Brasil dos injustiçados, pessoas honestas e condenadas injustamente. Então, PF aponta que Careca do INSS teria corrompido policiais para simular furto de carro de luxo, né? E o Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos, muito bem, tranquilo lá, disse que os Estados Unidos falou, nem o estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração, não tem como fazer isso. Então, o Ramagem está solto e o delegado, esse aqui, o Ivo Carvalho, esse delegado da PF, foi convidado a se retirar dos Estados Unidos. Ele foi convidado
a sair do Brasil, dos Estados Unidos, que ele foi lá só para pegar o Ramagem, não conseguiu e ainda foi expulso dos Estados Unidos. Veja só como a PF do bem está atuando, né, para tirar a PF do mal, que ainda tem alguns emissários aí que ganham din-din, né? Então, assim, esse Marcelo Ivo armou a prisão do Ramagem e está atuando nos Estados Unidos desde agosto, e a maracutaia de ingresso do Felipe Martins ocorreu em março de 24. Então, eles já pediram, o Jeffrey Cicchini, um grande advogado, já disse que pediu para o Mora a apuração sobre esse delegado, obviamente foi negado pelo Mora, né? Então, está aqui o delegado sendo expulso dos Estados Unidos, tá? Foi expulso, né? Tchauzinho, obrigado. A missão era Arapongar, agora é ouvir, escutar, fazer escutas, né? Do pessoal do mal. Então, saindo dos Estados Unidos, está indo embora de lá e está indo para, né, o ICE, o Departamento de Imigração, liberou esse advogado Ivo aí, e liberou não, mandou o advogado embora e liberou o Ramagem, né? Então, foi um dia ruim para a Mora mesmo, e boa notícia para os amantes da liberdade. Entidades de saúde manifestam apoio à aprovação de Jorge Messias ao ST. O Instituto de Saúde diz que eles estão favoráveis à vinda do Jorge Messias. Lembrando que o Jorge Messias é uma pessoa que está sendo cotada para o ST, né, e ele é defensor do ABO. Né, do ABO, você sabe o que é isso, e a gente é totalmente contra isso, a extinção de pequenos antes que venham ao mundo. Então, é um absurdo botar pessoas assim dessa maneira por lá com essa visão canhota. Aqui, chanceler alemão se reúne com L e celebra acordo Mercosul-União Europeia. Carlos Viana faz forte declaração ao Brasil. Lembrando que essa situação aqui do chanceler alemão, depois ele foi rechaçado, ele não entrou nas fotos oficiais, né, ele ficou, né, meio de fora, lá não gostaram da vinda do L de jeito nenhum, tá? E senador Carlos Viana faz forte declaração ao Brasil, dizendo que, né, nós precisamos botar ordem nesse país aí, tá? Tem 111 voos da FAB com apenas um passageiro, né? Será que não tem vergonha na cara, um voo caro, caríssimo desse, ter apenas um passageiro? O que é isso, né? E ele deve anunciar demissões de Andrei Rodrigues, diretor da PF, e Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Agência Brasileira de Informação, da ABIN. Tá? Então, eles estão demitindo todo mundo. Marinha Portuguesa e Marinha do Brasil assinam um protocolo de cooperação, né? E FAB emite aviso a pilotos sobre a presença de porta-aviões nuclear americano na Baía de Guanabara. Tá? Tá chegando o porta-aviões aí, e será que ele vai até o Lago Paranoá, né? Acho que sim. BRICS prepara um sistema de pagamentos inspirado no Pix, que permitirá transações diretas entre países usando moedas digitais, sem depender do dólar nem de bancos ocidentais, né? Seria o XRP ou algo parecido, né? E Brasil busca novos parceiros para minerais críticos, enquanto resiste acordo com os Estados Unidos. O governo do Brasil promete ampliar ajuda a Cuba em meio a bloqueios dos Estados Unidos. E o conflito reacende o fantasma da estagflação na economia global, ou seja, alta de vários preços, risco de recessão e bancos centrais fechando. Esse é o chamado estagflação, ou seja, os preços aumentam, mas a economia vai para trás. Então, conflito no Oriente Médio afeta custos aéreos e oferta de voos pelo mundo estão se tornando mais cara. Países europeus podem ficar sem combustível em poucas semanas. E conflito no Oriente Médio, diz CNN, né, que estão muito, muito sérios os voos lá pela Europa. E endividamento atinge 67% dos brasileiros e 21% já estão em parcelas em atraso, mostra Datafolha. Muito brasileiro endividado aí, né? Então, alerta para a necessidade de racionamento de combustível de aviação. Acho engraçado que, né, o Brasil ele é autossuficiente no produção de gasolina e outras coisas mais, mas não é de diesel. É engraçado que o nosso petróleo ele está jorrando aí à vontade, né? O que falta é refino, e refino não tem porque o dinheiro foi desviado das refinarias, tá? Comandante do Exército faz promessa, pronto para preservar a soberania e a integridade territorial do Brasil.
E governo Trump inclui Brasil entre os principais fornecedores do talquinho do capeta. Olha aí, né? E aqui também, governo do Brasil, Espanha e México querem ampliar ajuda a Cuba em meio aos bloqueios. E governo L já gastou quase 1 bilhão de viagens internacionais. E fundador do Choquei é transferido para um presídio em Goiás. Aliados da MIT, PT facilita o jogo e Flávio cresce sem esforço. E desempenho do L no Nordeste piora e divisões internas acendem alerta no PT. Aqui a comunidade da polícia está atuando na comunidade do Vidigal, na manhã, nesta segunda-feira, dia 20 de abril, contra chefes da facção. Né? É bem o que vai acontecer aí. Deixa turistas, o Comando Vermelho deixa turistas ilhados, eles não sabem mais o que fazer, os turistas tiveram que subir o morro lá para se defender, porque a polícia está atacando lá embaixo. Mas o turista não tem que descer lá. Bom, jovens gastam até 100 mil reais para remover tatuagens do corpo. O Brasil é o segundo país que mais busca o procedimento do mundo. Todo mundo que está fazendo tatuagem se arrepende depois, porque é uma coisa absurda, bizarra, né, absolutamente satânica. E agora as pessoas estão pagando caríssimo, e uma das profissões que mais tem crescido no mundo todo é removedor de tatuagens com laser, né? Então, se você pretende fazer isso aí, sabe que isso aí já é extremamente cafona, e quem tem já está tirando, porque isso aqui é um absurdo mesmo, que leva a pessoa a um caminho incerto. Bom, continuando aqui, homem leva coice de boi após pedir que animal fizesse o L ao falar de picanha. Olha aí. E aqui a gente vê os cinemas, né, que estão sofrendo grande crise. O cinema no Brasil está cancelado, é só fantasma no cinema, ninguém mais está indo no cinema por causa da televisão e tal, né? Então é um novo tipo de entretenimento que está desaparecendo de uma maneira como era uma vez, né? Então, a gente vê também aqui a lista de nações perigosas. O Brasil está sendo carimbado agora, entrou na lista dos maiores fornecedores de produtos químicos para produzir o talquinho do capeta, segundo os Estados Unidos, né? Então, ao lado da China, Venezuela e Colômbia, o impacto já começa agora. O Brasil, né, é lista de nações perigosas aqui por causa do talquinho do capeta. E o negócio aí vai ficar forte, né? Veja esse conflito, o presidente aí largando, né, um negocinho aí do PC, PCC, CV, e ele vai atuar sim, com certeza, né? E vai cobrar todas essas pessoas que trabalharam para o mal, inclusive o Banco Central. Não se preocupe que tudo isso vai acontecer, né? Bom, aqui também eu vou... A Gitmo diz assim que as acomodações incluem espaçosas celas de 2x2 com acessórios de aço e pisos de concreto. Relaxe com total privacidade. Nosso serviço de cama com cortina blackout, capuz, né? Bem-vindo ao Gitmo. Muita gente está indo para o Gitmo. Muita gente está indo para Gitmo. Então, olha, gente, né? Você que trabalhou com o talquinho do capeta, né? Se prepare, porque vai ter gente indo para Gitmo e não vai ser pouco, não. São 20 mil pessoas que vão, né, sofrer as consequências de ter mexido com os pequenos, mexido com o talco do capeta, mexido com o din-din dos aposentados, né? A coisa tá feia aí, então não se preocupe que a justiça está acontecendo e rapidamente, né? Então, gente, eu peço que vocês dêem um joinha aqui no nosso PX, quem puder dar uma forcinha pro nosso canal, dá uma forcinha. Deus do comando, a luz venceu. Beijo a todos aí. Gratidão, meus queridos. Acompanha a gente, fica com a gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.